os melhores shoppings, os melhores galpões logísticos, os melhores hospitais e os melhores escritórios de todo o Brasil. Eu aposto que você já pensou em ser dono de pelo menos um desses. Caramba, imagina se eu fosse dono desse prédio, eu iria fazer tal coisa com o dinheiro. Se você quer ser dono de pelo menos um desses prédios, ou até mesmo de todos eles que estão espalhados por todo o Brasil, eu vou te mostrar como é fácil você fazer isso através dos fundos imobiliários. Então, se você quer aprender a montar uma carteira 100% detalhada, específica e muito prática, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como montar uma carteira de fundos imobiliários. Para você que está caindo de paraquedas aqui e não sabe nada do que está acontecendo, eu sou o Guilherme, tenho 23 anos e aqui eu posto vídeos para ajudar a manter o seu orçamento no positivo. E como eu falei, hoje nós vamos montar essa carteira de fundos imobiliários. Então, se você quer construir um patrimônio e ter uma renda passiva mensal, é isso mesmo, receber dividendos, ou seja, aluguel todos os meses, fica comigo que hoje eu vou te mostrar 100% na prática como você vai fazer isso, tá bom? Lembrando que esse vídeo não constitui uma forma de recomendação de investimento. Isso aqui é apenas uma análise simples e prática que eu estou mostrando para vocês vocês possam aprender a ganhar dinheiro. Se você quer realmente montar a sua carteira, analise os fundos e veja se faz sentido para você na sua estratégia, tá bom? Vamos embora pro vídeo! Fundos imobiliários são como condomínios de investidores, ou seja, você compra uma cota, o fundo reúne o dinheiro de todas as pessoas que compraram essa cota e a partir disso ele compra ou financia empreendimentos. Esses empreendimentos imobiliários podem ser shoppings, galpões logísticos, hospitais, escritórios e entre outros. O mais legal é que você não precisa se preocupar com inquilinos, com burocracia, com manutenção, porque é isso que o fundo imobiliário faz. Tudo isso fica a cargo da gestora do fundo e você só se preocupa em receber os seus dividendos. É como ter uma renda de um aluguel, mesmo sem ter nenhum prédio alugado. Se liga nessas vantagens. Primeiro, tem fundo que custa menos de R$10 por cota. Segundo, diversificação. Você pode ser dono de vários imóveis espalhados por todo o país. Terceiro, liquidez. Diferente de um apartamento que demora meses para ser vendido, uma cota de um fundo imobiliário você consegue vender rapidamente na bolsa de valores. Quarto, renda passiva. Os rendimentos são distribuídos de forma mensal e ainda são isentos de imposto de renda, o que já é um baita incentivo. Agora que você já entendeu o que é um fundo imobiliário, vamos para os tipos de fundo. Primeiramente, nós temos o fundo imobiliário de tijolo, que são os que investem em imóveis físicos, como shoppings, galpões logísticos, escritórios e etc. E os seus rendimentos vêm dos aluguéis pagos pelos seus inquilinos. Depois, nós temos os fundos imobiliários de papel. Aqui, os fundos investem em títulos de dívidas e os seus rendimentos vêm através dos juros desses créditos. Depois disso, nós temos os fundos imobiliários híbridos, que são uma mistura entre fundos imobiliários de tijolo e fundo imobiliário de papel. E por fim, nós temos os FOFs, que são fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários, seja eles de papel, de tijolo ou híbridos. Cada fundo tem o seu tipo de comportamento e a sua forma de gerar renda, ou seja, dividendos. Antes de investir, você precisa saber como analisar esses fundos, para você não sair colocando seu dinheiro em qualquer besteira, tá? E existem algumas métricas, e eu trouxe umas para vocês, para que possa facilitar essa análise. São elas: o dividend yield, que é quanto o fundo imobiliário paga por mês ou por ano. Então, se o fundo custa R$100 e ele paga R$1 por mês, quer dizer que o dividend yield dele é de 1% ao mês. Temos também a vacância, que quanto menor essa taxa tiver, melhor, porque ela representa o quanto que esses fundos têm de imóveis desocupados. Ou seja, se tem um prédio que metade do prédio está sem ninguém morando, sem ninguém utilizando, isso pode ser ruim, porque esse prédio passa a gerar menos renda. Temos a liquidez. Se o fundo tem uma negociação ativa na bolsa de valores, isso facilita a sua compra e venda das cotas. E temos também a gestão. É sempre bom você saber quem é o gestor desse fundo, porque um bom gestor faz total diferença na hora de ter lucros e distribuir renda para você. Então, saiba quem administra esses fundos imobiliários, tá bom? Então, essas são algumas métricas. A partir disso, você sabendo o básico, que são essas métricas, você já pode começar a investir nos seus fundos imobiliários.
Agora vamos montar uma carteira de fundo imobiliário real. Eu trouxe aqui alguns exemplos divididos por tipos, ou seja, os fundos de papel, fundos imobiliários, fundos híbridos e os FOFs. Eu trouxe 2 exemplos de cada um para vocês. Pessoal, isso não é uma recomendação de investimento. Eu não estou falando para você pegar o seu dinheiro e colocar nesses fundos imobiliários, tá bom? Isso aqui é apenas um exemplo para que você possa ter uma base sólida antes de começar a investir. E para os fundos imobiliários de tijolo, eu trouxe o HGLG11 e o XPML11. O HGLG11 é literalmente um dos maiores fundos imobiliários que nós temos no segmento logístico, ou seja, os galpões logísticos, o HGLG é um dos maiores. E o XPML é um ótimo fundo de imobiliário de tijolo também, que investe no segmento de shoppings, ou seja, é um dos melhores fundos imobiliários de shopping. Para os fundos imobiliários de papel, eu trouxe o MXRF11, né? É o queridinho aí de muita gente, é simplesmente o fundo que tem o maior número de cotistas na Bolsa de Valores, e o KNCR11, que também é um ótimo fundo imobiliário de papel e ele distribui ótimos dividendos. Para os fundos imobiliários híbridos, nós temos o ALZR11 e o VILG11, que são ótimos fundos do setor híbrido. Para os FOFs, nós temos o KIZU 11 e o HFOF 11, que são os 2 exemplos que eu trouxe aqui de fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários. Essa mesma carteira que eu trouxe para vocês, eu montei ela aqui para mostrar para vocês na prática como que ficaria essa carteira. O investidor 10 ele deu uma leve bugadinha aqui, então ele desconsiderou ali a variação dos preços. Porém, a gente já consegue ver aqui nos dividendos. Então, de patrimônio real, nós teríamos R$ 839 hoje, né? Mas o valor investido, se a gente tivesse investido nesses fundos que eu falei para vocês há um ano atrás, seria de R$ 854,60. E nesses últimos 12 meses, nós já teríamos recebido R$ 81, tá bom? Esse 79 aqui é porque ainda faltou algum fundo pagar. Porém, considerando todos, nós teríamos recebido R$ 81,42 de dividendos. Então aqui a gente consegue ver a variação deles, né? 100% em fundo imobiliário e aqui todos eles que eu citei para vocês. Então, pessoal, se você quer ter uma renda passiva mensal, ou seja, receber dividendos todos os meses, os fundos imobiliários são uma excelente solução, tendo em vista que as ações nem todas pagam todos os meses. Então, algumas são trimestrais, semestrais, enfim, depende bastante de como que vai fazer o pagamento das ações, né? De qual ação que nós estamos nos referindo. Porém, os fundos imobiliários, eles têm esse hábito de pagar todos os meses. Então, isso acaba melhorando bastante para quem quer viver de renda. Então, essa daqui é a carteira. Como eu falei, o investidor 10 deu uma leve bucadinha, porém, dá para você ver aqui certinho, principalmente se a gente vir aqui na aba de proventos, a gente consegue ver melhor como que cada uma delas se performou. Ou seja, todos os meses nós tivemos dividendos. Então, isso é algo que ajuda bastante quando a gente quer melhorar os nossos aportes, quando a gente quer viver de renda. Então, se você quer realmente viver de renda, ou então somente melhorar os seus aportes por enquanto, uma carteira de fundo imobiliário diversificada e de qualidade é de extrema importância. Se você tem alguma preferência de fundo imobiliário, se você não gostou de algum deles que eu trouxe aqui, se você já investe em fundos imobiliários, deixa aqui nos comentários para que a gente possa saber como que está performando a sua carteira de fundos também. Lembre-se que os fundos imobiliários também são renda variável. Então, do mesmo jeito que hoje o fundo está custando R$10, R$50 ou R$100, amanhã o mercado pode cair e esse preço pode cair pela metade também, assim como já tem acontecido algumas vezes aí devido a algumas crises de mercado. Então, tenha consciência disso. E se o valor das cotas dos fundos imobiliários costumam cair, o valor dos dividendos também tendem a cair. Então, se você passa a receber 10 centavos, R$1, R$2 pelo fundo imobiliário por cada cota, saiba que se esse valor cair, o valor dos dividendos também cairão. Se você for pensar em viver de renda, sempre diversifique e tenha consciência de que você não deverá utilizar todo o valor que você costuma receber. Sempre reinvista uma parte para que você mantenha esse dinheiro aumentando cada vez mais e você não passe a ter prejuízo aí ou então dor de cabeça futura. E nós já passamos dos 900 inscritos aqui no canal, então eu agradeço a todos vocês que estão interagindo, participando, se inscrevendo, curtindo e comentando nos nossos vídeos, tá bom? Eu agradeço bastante, isso aqui é algo que eu não imaginava construir, não imaginava fazer, né? Falar com uma câmera, postar para um monte de pessoas,
é algo que realmente eu não imaginava, porém, como eu gosto muito de falar sobre investimentos, sobre educação financeira, eu resolvi trazer aqui esse canal para vocês. Às vezes dá um pouquinho de vergonha de falar algumas coisas, porém, eu acredito que esteja sendo algo de muito valor para vocês. Então, se vocês curtem o nosso conteúdo, né, o que eu posto aqui para vocês, deixa aqui nos comentários. Se tiver uma crítica construtiva também, pode deixar aqui que eu tô sempre respondendo vocês, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com aquele seu amigo que precisa montar uma carteira diversificada de fundos imobiliários, ou então que ele só precisa aprender um pouco mais sobre educação financeira. Temos bastante vídeo aqui no canal e eu acredito que pelo menos um vai ajudar você e os seus amigos, tá bom? Então, se você gostou, compartilhe e me ajude a crescer ainda mais esse canal. Desejo a todos ótimos investimentos e até logo. Fui!